aí, pessoal, beleza? Professor Rogério Bonfá aqui da oficina, dando mais uma diquinha para o seu vestibular, tá? Vamos lembrar, pessoal, curte a aula, se inscreva no canal e vai ser uma boa preparação para o seu vestibular do final ou do meio do ano. Vamos lá, vem com a gente. No caso, pessoal, agora é uma dica básica de sistema feudal, visto, tá, naquela tradição marxista economicista como, tá, modo de produção feudal. Hoje os livros, raramente, eles falam de modo de produção, mas as características se mantêm. Sistema feudal. Vamos lembrar, pessoal, esse sistema feudal, ele não surge do nada, ele não brota assim que cai o Império Romano em 476 d.C. Se a gente pegar do século V ao século IX, mais ou menos, nós temos um processo de formação desse sistema feudal, aonde nós temos tradições romanas, como a vila romana, que é o latifúndio, o clientelismo, a lei do colonato do Constantino e o próprio cristianismo. Tudo isso vai se fundir com algumas tradições, entre aspas, bárbaras, germânicas, sobretudo dos francos, como o direito consuetudinário, que era, pessoal, em vez da lei escrita, uma lei falada, tradicional, baseada no cotidiano daquela sociedade. E também o comitatus, que era um bando de guerreiro que jurava lealdade e proteção ao seu líder. Inclusive desse comitatus que vão surgir aqueles primeiros reis bárbaros, inclusive o Clovis, que é o primeiro rei dos francos, que unifica os francos, tá, criando a família merovíngea. Então, uma dica para vocês, gente, não achem que cai o Império Romano no Ocidente, na Europa Ocidental, e já brota o feudalismo. Não, nós temos pelo menos 300, 400 anos de mescla cultural entre tradições romanas e germanas, tá? E nisso vai surgir a sociedade feudal. Tudo isso encaixado num período chamado Alta Idade Média, justamente século V ao século X. Como eu caracterizo essa Alta Idade Média? É um processo. Processo, pessoal, geralmente tem início, tem meio e tem fim. E eu trabalho com um processo de formação e de consolidação de sistema feudal. Essa formação tem a ver o que acontece com o território da Europa Ocidental após a queda do Império Romano do Ocidente, com as migrações, com as invasões desses povos bárbaros, que inclusive vão se cristianizar, e a essa mescla cultural que eu acabei de citar para vocês. Só que o tema de fato, pessoal, dessa aulinha dica aqui, já é o feudalismo consolidado. Vou retomar algumas ideias principais. Volto a ressaltar, é pro vestibular, não é uma pesquisa acadêmica, é uma coisa de fato para ser funcional para sua provinha de vestibular ou suas provas, tá, também do ensino médio. Dá uma olhada aqui, gente. O sistema feudal, ele tem algumas características básicas. Uma coisa, ele não ocorre na Europa inteira. E se não ocorre na Europa inteira, é óbvio que não ocorre no mundo inteiro. Eu estou falando da Europa Ocidental, onde hoje faz parte de alguns países como, pessoal, França, Inglaterra, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, partes da Alemanha e partes da Itália. Então dá uma olhada, gente, uma diquinha para vocês. O feudalismo, ele tem, tá, uma área demarcada na Europa. E nem em toda a Europa. Uma parte tem o Império Bizantino, outra parte a invasão ou expansão islâmica. O feudalismo está restrito a uma parte só da Europa Ocidental. Então ele é restrito na Europa e não é um fenômeno mundial. Muitas pessoas acreditam que o feudalismo, gente, ocorreu em todas as partes do planeta. Não é verdade isso. E na Europa Ocidental, durante a Alta Idade Média, quando nós tivemos o sistema feudal, nós tivemos essas características aqui básicas. Primeiro, pessoal, todo o território da Europa Ocidental, aonde teve sistema feudal, ele ficou fragmentado. Fragmentado é dividido em quê? Dividido em feudos, pequenas partes de terra, aonde, pessoal, o poder político, ele não está mais centralizado como no imperador romano, como no imperador franco, como Carlos Magno. Não, o poder político está descentralizado na mão dos senhores feudais, na mão da nobreza feudal, sendo ela suzerana ou vassala. Aqueles laços de suzerania e vassalagem são interessantes nesse processo para fragmentar o poder justamente na Europa Ocidental, aonde teve o feudalismo. Então, pessoal, eu tenho um território fragmentado em feudos, pequenas partes de terra, aonde quem manda em cada feudo é o seu senhor feudal, é o seu nobre, tá? Por isso o poder é descentralizado. Tem rei sim, viu?
mas eles estão enfraquecidos. Eles só mandam no máximo no seu feudo. Quem manda no seu feudo é o senhor feudal. Então não tem um rei, um imperador que manda em tudo, como no caso do Império Romano ou no Império Franco, Império Carolíngio. Não, cada senhor feudal manda no seu feudo, para ficar bem claro isso. Outra coisa, gente, com toda essa fragmentação feudal, cada feudo tem sua lei, cada feudo, quando tem sua moeda, tem seus pesos e medidas. Isso dificulta demais a economia comercial. O comércio fica frágil, fica discreto, fica enfraquecido. Não quer dizer que ele está extinto, ele está enfraquecido. Por causa da fragmentação territorial e política do feudalismo. E também a gente não pode esquecer que os islâmicos eles dominaram, pessoal, partes estratégicas do mar Mediterrâneo, evitando que produtos orientais, chamados de especiarias, chegassem à Europa. Então, se eu somar, tá, a fragmentação feudal com o domínio islâmico do mar Mediterrâneo, eu coloco a Europa, eu não, né? A história colocou a Europa justamente num estado econômico de subsistência, de estagnação econômica, com comércio discreto e enfraquecido. Então a economia do sistema feudal é basicamente subsistência, é autossuficiente. Tudo que se produz para o feudo e raramente há atividades comerciais de grande porte. Tanto, pessoal, que eles resolviam no feudo. A terra era o bem mais próximo. Isso eu acho muito legal. O sistema feudal, quem tem poder tem a terra, que é chamado de feudo. Por isso o sistema feudal. O sistema onde o feudalismo apareceu, o poder é da terra. O poder, pessoal, é da onde dá para viver de subsistência. Por isso a economia de subsistência, autossuficiente, com comércio discreto, enfraquecido. Outra coisa, como as pessoas viviam do feudo, viviam para o feudo, a relação de trabalho tinha sim escravidão. Tem alguns trabalhadores livres, mas a maioria são servos. Quem que é o servo, pessoal? Ele vem daquela tradição romana da lei do colonato. O servo é um camponês fixo na terra, que trabalha para pagar impostos em troca de moradia e proteção dada pelo dono da terra, pelo senhor feudal. Então a servidão feudal é a relação predominante, não é a única, mas é a predominante no sistema feudal nessa Europa durante a Alta Idade Média. E vamos lembrar, gente, o servo tem que pagar um monte de impostos. Corvéia, dízimo, talha, banalidades, tostão de Pedro. Fica muito pouco para o servo. O servo, de fato, ele é extremamente explorado, mas não é escravo não, viu? O escravo, em algumas análises históricas, ele é tratado como uma mercadoria, que pode ser comprado, vendido, trocado ou alugado. Ou seja, o proprietário faz o que quer com ele. O servo não é uma mercadoria, não é uma coisa. Apesar de ser um não livre, trabalhar de forma compulsória e obrigatória, ele está fixo à terra, ele pertence à terra, ele não é comercializado. Simplesmente se ocorre uma doação de terra, o servo vai junto, diferentemente do escravo, que é uma mercadoria, aonde se compra, vende, aluga, como eu já falei, ou se empresta. Então o servo é um fixo na terra, ele não tem liberdade, trabalha para pagar impostos, mas não é um escravo, tá? Outra coisa importante, se eu tenho, pessoal, o servo que é explorado, que é dominado, é óbvio que eu tenho uma sociedade desigual. É uma sociedade desigual, como eu coloquei ali, ó, estratificada, estamental. Dividida em 3 estamentos, em 3 ordens. A ordem do clero, pela religiosidade da sociedade, a ordem da nobreza e dos trabalhadores, predominantemente servos de gleba, servos de terra. E no caso, pessoal, não existia mobilidade social, não tem ascensão, não tem queda social. Tem inclusive alguns termos famosos, alguns ditados populares da época, nasceu servo, morreu servo, nasceu nobre, morreu nobre. É impossível, na sociedade feudal, um servo virar dono, virar proprietário da terra, porque quem tem poder tem terra e quem tem esse poder é a nobreza ou então o clero. Geralmente membros do alto clero, eles têm uma origem nobre. Então olha que interessante, pessoal, eu tenho uma sociedade desigual, estratificada e estamental, sem mobilidade social. Mais do que isso, um dependia do outro, com laços de dependência interpessoal. Um depende do outro. Vou dar um exemplo muito básico em relação a isso, tá? Que sempre é reproduzido nas aulas de história. Qual que é a função do clero, dos membros da Igreja Católica? O clero ora só para eles? Não. Ora por todos no feudo, para proteger a todos. No caso, pessoal, a nobreza também tem uma função. Além de administrar o feudo,
ela protege a todos, são justamente, tá, os cavaleiros. A função da nobreza não é proteger só ela, mas proteger os membros da igreja e os trabalhadores como um todo. Lembrando, pessoal, que o cara máximo, assim, num feudo da nobreza, que mais tem poder é o senhor feudal. E esse poder se reflete no castelo que ele tem, que é uma moradia e muito mais, uma fortaleza dele e do próprio feudo. Quando tem invasão, ele coloca todo mundo lá dentro e ele e a nobreza protegem a todos. E aí, pessoal, nós temos os trabalhadores, principalmente servos, que é óbvio, né? Enquanto o clero ora por todos, a nobreza protege a todos, os servos trabalham para sustentar a todos. Na ordem feudal, muito influenciada pela religião, um não vive sem o outro. Esses grupos sociais, essas ordens sociais, não suportariam uma separação, tá? Isso tem textos famosos falando sobre isso. E para finalizar, pessoal, essa pequena dica de um resuminho, tá, de sociedade feudal, não podemos esquecer. A sociedade feudal é uma sociedade religiosa. É uma sociedade temente a Deus. Morrem de medo de ir para o inferno, querem ir para o céu. Por isso a influência é gigante da Igreja Cristã Católica. Vamos lembrar, pessoal, Igreja Católica é uma igreja cristã, mas tem outras, os ortodoxos, os protestantes, os evangélicos. No caso, no sistema feudal, há um monopólio da fé por parte da Igreja Católica que monopoliza o cristianismo. E quem vai exercer esse poder? O Papa, a autoridade máxima dentro, tá, do cristianismo católico, tá? Isso que é bem interessante. Não confundam cristianismo, que é a religião, com catolicismo, que é uma igreja cristã. E na sociedade feudal toda fragmentada, toda dividida, toda descentralizada, a única pessoa ou a única instituição que consegue ter um elo de unificação pela cultura, pela religião, é justamente a Igreja Católica Apostólica Romana. O Papa tem uma influência gigantesca dentro da sociedade feudal. Tanto que ele tem o monopólio da fé, ele tem, pessoal, o monopólio sobre a economia, criando a ideia de preço justo. Ele tem também, pessoal, monopólio material. Chega uma hora que, pelas doações de terra, a Igreja Católica ela é chamada de a grande senhora feudal. Estima-se, melhor dizendo, que de 1/3 a 2/3 de todas as terras da Europa pertenciam à Igreja Católica Apostólica Romana. Olha o poder material, olha o poder econômico que essa instituição tinha. Também, enquanto no sistema feudal eu falei do direito consuetudinário, muitas pessoas abandonaram a palavra escrita, a própria escrita. A Igreja Católica não, ela manteve os costumes romanos de lei escrita. Então o monopólio da cultura escrita, dos monges copistas, exemplo, ficou também com a Igreja Católica. Olha o poder dessa instituição na sociedade feudal. Ela tem o poder econômico, tem o poder material, tem o monopólio da fé, o poder espiritual, o poder supranacional, não respeita as fronteiras dos feudos, é uma influência gigantesca. Fora um poder intelectual, um poder cultural dentro da sociedade. Então, para finalizar, pessoal, essa diquinha, o sistema feudal ele é caracterizado por um território fragmentado em feudos, um poder político descentralizado na nobreza feudal, reis enfraquecidos, uma economia baseada na subsistência produz para abastecer o feudo, comércio discreto e enfraquecido, relação de trabalho, servidão feudal é a predominante, uma sociedade desigual, estratificada, estamental, sem mobilidade social e com laço de dependência, extremamente influenciada pelo cristianismo católico. A autoridade papal ela é incontestada, quer dizer, ela não é contestada por grande parte do sistema feudal. Obrigado, pessoal. Não esqueça de curtir a aula, não esqueça de se inscrever no canal. Valeu. Bom vestibular para vocês.